Nós vamos falar nessa manhã sobre o prumo de Deus, né? O prumo que Jesus coloca em nossa vida. Esse é o tema. E esse texto ele está escrito lá em Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Capítulo 7, 7 e 8. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E tinha um prumo na mão. Então, esse texto, ele está falando sobre uma ferramenta. Essa ferramenta, os irmãos aqui da construção conhecem bem, né? Algumas de nós mulheres também conhecemos. É um prumo, é uma ferramenta para dizer se você está reto. Se você está reto. E para a gente falar sobre esse assunto, eu escolhi a carta de 1 João, porque nessa carta, João vai dar alguns requisitos para a gente poder fazer uma avaliação de nós mesmos, se nós estamos no prumo de Deus, de acordo com o prumo. Então eu escolhi aqui 3 requisitos que essa carta fala. São os requisitos para a certeza da salvação. É um assunto assim um pouco forte, né? Porque você pode pensar, poxa, será que ela agora vai colocar em dúvida a minha certeza de salvação? Mas João, é interessante que ele quis deixar bem claro na sua carta, na primeira carta de João, ele quis deixar bem claro uma coisa: nós podemos ter certeza da nossa salvação. Então, o propósito dessa carta de João é exatamente esse. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O que esse texto está falando? Vocês terão a vida eterna? Está dizendo que tendes é o presente, nós já temos a vida eterna. Ele quer deixar isso bem claro para nós. O primeiro requisito para que você tenha certeza da sua salvação se chama crer. Esse é o primeiro requisito. Como que você pode ter certeza da sua salvação se você não crê? Aí tem gente que sai assim com uma falsa certeza. Não, eu tenho a salvação. Mas eu, baseada em mim mesma, né, há muito tempo atrás, eu cheguei a uma fase da minha vida que eu já tinha conhecido, já tinha entregue minha vida a Jesus, mas de repente, não sei, acho que pela convivência com algumas pessoas muito lógicas, aí eu passei a pensar, gente, será que Deus existe mesmo? De repente eu não estou aqui, né, crendo no conto da carochinha, como se diz por aí. Mas aí nós tínhamos um vizinho que ele se dizia ateu. E uma noite a gente estava lá fora, né? E uma lua muito linda, lua cheia. Aí ele olhou para o céu e falou assim: você sabe que eu acho que vocês têm razão? Tem que existir um ser superior. Porque, olha essa lua. A própria natureza expressa a existência de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Você tem que crer em quê? Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que crer que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita do Pai e que Ele vai voltar para te buscar. É isso que nós temos que ter, essa certeza no nosso coração. E esse texto ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, João, ele quer deixar bem claro nessa carta, nesse texto especificamente, que ele foi um dos discípulos que ele andou ao lado de Jesus, ele teve o privilégio, né? E ele está dizendo aqui para nós: eu quero deixar bem claro que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam esse Jesus verdadeiro. Então ele já começa dizendo isso no início da carta dele.
né? O objetivo dele é que que fique bem claro para nós. Eu gostaria que colocasse também o capítulo 5, versículos 11 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E estas coisas vos escrevi, ele está afirmando. Por que eu escrevo isso? Né? A fim de vocês saberdes que tendes a vida eterna a vós outros, os que creem em o nome do Filho de Deus. Então ele vem enfatizando isso. Ele queria deixar bem claro para todas as igrejas que isso aqui é algo, esse requisito não tem como não existir numa pessoa que se diz cristã. Capítulo 2, versículos 22 e 23. João também ele tem a preocupação dele dar para nós não só esse requisito para que a gente tenha certeza, mas ele também quer colocar uma outra evidência para você, para que você possa comparar. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai, nega o Filho. Então, simples de saber se você crê ou não. Você crê no Pai? Tem algumas religiões aí que elas creem no Pai, mas elas colocam, né, o Filho em dúvida de que ele realmente desceu aqui na terra, que ele se encarnou, que ele esteve aqui, né? Eles não creem como Jesus como sendo o Filho de Deus. E esse texto diz: quem nega o Pai, nega o Filho. Essa é uma evidência de quem não é salvo. Não é verdade? Assim como ele diz, quem tem o Filho tem a vida, quem nega o Pai, nega o Filho e não tem a vida. Ali está escrito que ele é mentiroso, que o anticristo é o mentiroso. E aquele que nega o Pai, ele nega o Filho, ele também é um mentiroso. Não tem como você ter dúvida. É simples. Você olha para você mesmo, a tua crença. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você proclama essa verdade àquelas pessoas que convivem com você, onde você tenha acesso, oportunidade? Então, você realmente crê. Agora eu gostaria de falar sobre o segundo requisito. Aí nós podemos até pensar assim, gente, esse requisito aqui, alguém pode pensar, mas como assim? É muito estranho isso. O segundo requisito que eu vejo aqui na carta de João, para você ter uma certeza da tua salvação, é se você ama o irmão. Aí você pode se perguntar, mas o que tem a ver eu ter a certeza da salvação com amar meu irmão? João aqui fala que tem tudo a ver. Nós vamos coloca para mim, por favor, o capítulo 4, versículo 20. 4, 20. Nós estamos trabalhando dentro da primeira carta de João. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha aí uma outra evidência para você saber se você tem a salvação. Porque se você não ama ao seu irmão, você é um mentiroso. Porque o teu irmão, o nosso irmão, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, como nós podemos não amar o nosso irmão? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então, o que ama está onde? Na luz. E o que não ama está onde? Nas trevas. Para mim é uma evidência que João está colocando aqui. Se eu tenho a minha salvação ou não? Como é que eu tenho a salvação se eu estou nas trevas? Porque eu não amo o meu irmão. Se Deus é luz. Então as coisas ficam muito claras à medida que ele vai desenvolvendo essa ideia.
né, que ele está colocando aqui. O capítulo 2, versículos 9 e 10. Não, esse que nós lemos, né? Eu gostaria que abrisse lá em Mateus, que colocasse o texto de Mateus 22, 36 a 39, nós vamos ler. Esse texto, ele vai dizer para nós como que nós sabemos se nós amamos os irmãos. Porque nós precisamos ter essa certeza na nossa vida. Como é que eu sei se eu amo a Deus? Qual a evidência que eu tenho de que eu amo a Deus? Porque uma coisa é eu falar, não, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Agora, qual a evidência de que você tem? Que você tem de que você realmente ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmão, para você ter certeza que você ama a Deus, só simples você responder essa pergunta: eu estou guardando os mandamentos do Senhor? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai. É simples saber se você não ama. Você não guarda as minhas palavras. E Jesus falando que a palavra que ele fala não é dele próprio, é a palavra do Pai que o enviou. Eu ficava pensando assim, eu estou tentando amar o irmão, sabe? Era um esforço assim. E eu pensava, da onde que eu vou, né, gerar esse amor aqui em mim? Eu sei que Jesus está aqui em mim, ele é o amor, mas eu queria poder sentir isso, eu queria uma evidência, né, desse amor que havia em mim. Interessante que em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele fala assim: o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Então, se você disser que você tem o Espírito Santo e está em dúvida se você tem amor, não precisa mais ter essa dúvida. Porque a palavra diz que quando você recebe a Jesus no teu coração, você é selado com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai derramar no nosso coração um amor. Então nós não precisamos produzir esse amor, porque ele já é derramado em nosso coração. Eu preciso entender que esse amor já está lá dentro de mim. O problema é que às vezes nós não queremos, nós decidimos, né, que nós não queremos amar o irmão, enfim, não gostei muito daquele irmão, achei ele estranho, ele está diferente, porque ele não pensa igual eu penso, e não anda igual eu ando, ele faz umas coisas aí que eu acho que não deve ser. Não sou eu quem tenho que julgar o irmão. A palavra diz que o julgamento pertence a Deus. A mim só cabe amar. Amar o irmão, porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, até agora nós vimos o quê? 2 requisitos para que a gente possa ter certeza da nossa salvação. O primeiro requisito é que você tem que crer em Jesus. Você não pode ter dúvidas no teu coração. O segundo requisito, você precisa amar os teus irmãos. Porque se você não ama o irmão, né, não tem jeito. Não tem jeito de você pensar que você ama a Deus. Tem um texto lá, lá na carta de 1 João mesmo, que eu acho que eu esqueci de mencionar aqui. Ele está escrito no capítulo 4, versículo 20. Não, nós já lemos, né? Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, né? Então está bem claro para nós. Está muito claro que se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos ou não amamos o nosso irmão, a gente é um quê? Mentiroso. Eu quero partir agora para o terceiro requisito, que se chama obediência. Obediência. Obediência a quê? Obediência aos mandamentos. Nós vimos que lá em João 14, que aquele que tem os meus mandamentos e guarda, e se guardar não é engavetar, é praticar, é colocar ele em prática, é viver, né?
Esse é o que me ama. Então, quando eu estou guardando os mandamentos, eu estou o quê? Obedecendo. Então, esse é o terceiro requisito que João vem evidenciando dentro desta carta dele, de que se não existe obediência em nós não amamos a Deus, não estamos com Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu ficava pensando assim, nossa, esse povo aí fez milagre, curou, ainda ouviu isso aqui? Eu não fiz nenhum milagre até agora, né? Orei por algumas pessoas e as pessoas disseram que foram curadas, mas olha o nível desse povo aí. E veja a resposta que eles receberam. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós os que praticais a iniquidade. Por que Jesus falou isso para esse povo? Eu não, por um bom tempo eu não conseguia entender esse texto, para mim era um pouco pesado. Mas quando nós vemos lá, nós voltamos, né, ao versículo 21, volta lá para mim, por favor, 7:21. Tem um detalhe nesse texto que por muito tempo, né, eu não enxergava. Não é nenhum detalhe, né? Ele define tudo. Lá está escrito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade. É por isso que Jesus falou isso aí para esse povo. E ele vai falar a mesma coisa para quem não faz a vontade do Pai. Então o nosso terceiro requisito é obediência. Fazer a vontade é o quê? Obedecer. Nada mais que isso. Então aqui está uma evidência de que se nós obedecemos ao Senhor, se nós fazemos a vontade dele, né, esse é um dos requisitos. Então não basta eu crer em Jesus, eu até amo meu irmão, mas aí a vontade de Deus, uma vez eu disse assim para mim, ó, eu não vou nem pensar nisso, porque essa vontade, isso que você está falando que Deus tem essa vontade para mim, não está batendo com a minha. Não está batendo com a minha vontade, então está difícil isso. Então a gente tem uma dificuldade imensa, sabe, de fazer a vontade, de obedecer essa vontade, porque às vezes contraria a nossa própria vontade, contraria aquilo que a gente quer para nós. Às vezes não, a maioria das vezes, né? Contraria aquilo que nós queremos para nós mesmos. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Filho de Deus, Jesus, ele teve que o quê? Aprender a obedecer. Ele não sabia, né? Porque está dito ali que ele teve que aprender, porque ele lá em cima, como Deus, né? Ele não precisava, ele amava o Pai, mas aqui diz que ele aprendeu a obedecer. E como é que foi que ele aprendeu? Pelas coisas que sofreu. Olha que coisa interessante esse texto. Ele diz algo ali tremendo, e eu vejo isso na minha própria vida. Eu aprendi a obedecer a Deus através do sofrimento, das circunstâncias da minha vida. Eu fui aprendendo essa obediência, porque eu também era uma pessoa que estava fora do meu dicionário essa coisa da obediência. Estava arriscado. Então, nós precisamos aprender a obediência. Tendo sido aperfeiçoado, está falando sobre Jesus, que aprendeu a obedecer, ele foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para quem?
todos os que lhe obedecem. Olha, gente, tem alguma dúvida de que a obediência, ela está intimamente ligada à nossa salvação? Ele tornou-se o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Aqueles que não obedecem, eles têm a salvação? De acordo com esse texto aqui, não. Né? Não, porque Jesus tem um grupo específico. Ah, mas Jesus está fazendo discriminação? Não, ele não está fazendo discriminação. Você tem o teu livre-arbítrio. Você decide se você quer Jesus ou não. Aí as pessoas argumentam, não, mas espera aqui, Deus é um Deus de amor. Como que ele não vai salvar todo mundo? A palavra diz que Jesus morreu pelo mundo, né? Lá fala, Deus deu o seu Filho pelo mundo. Mas a pergunta é, todos querem o Filho, receberam o Filho, aceitaram essa salvação, essa morte de Jesus lá na cruz? Não, porque as pessoas, Deus deu o livre-arbítrio, então nem todos aceitaram. Então, por isso que esse texto diz assim, que ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Tem um grupo de pessoas, as ovelhas que ele colocou à direita. Ele está falando sobre isso nesse texto. Não é para qualquer um, é para quem obedece a palavra. Você decide. O objetivo dessa pregação aqui, como foi o objetivo da carta de João, não é para você ficar apavorado, né? Agora ela está dizendo, colocando em xeque a minha certeza de salvação. Não. É para que você possa aferir. Nós não lemos lá, não vimos no início que Deus tem um prumo. Isso serve para aferir, para definir para nós como que nós estamos na nossa vida cristã. Porque senão a gente vai ficar enganado igual aquele povo que a gente leu ali em Mateus. Como assim, Senhor? Em teu nome fizemos muitos milagres, profetizamos, curamos. Porque você está andando aí no meio da igreja, então já se considera salvo. Mas João, ele teve essa grande preocupação, tanto lá no Evangelho de João, quanto aqui nessa carta. Essa carta aqui, ela é bem específica. Eu queria pedir para os irmãos que lessem, sabe, que meditassem nessa carta. Então aqui ele quis deixar muito claro, João quis deixar muito claro aqui no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz, é para você saber que você tem a vida eterna, não é que você terá futuramente. Você já pode ter essa segurança, mas você precisa estar enquadrado nesses 3 requisitos: crer, amar o irmão e obedecer. Se você não estiver enquadrado aí, faça uma avaliação e peça misericórdia, irmão. E comece a obedecer, andar de acordo com o que Jesus falou, para que você depois não chegue lá em cima. Apartai-vos de mim, não te conheço. Como assim? Eu estava lá na ICC, dava o dízimo todos os domingos, eu estava lá, eu ajudava no ministério. Apartai-vos de mim, não vos conheço, porque quando era a hora de você amar teu irmão, de você obedecer, colocar essas coisas em prática, você não queria. Simples assim, é uma decisão. Amém, irmãos? Capítulo 1, versículo 6 de 1 João. Se dissermos que mantemos comunhão uns com os outros, com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmão, não, eu ando com Deus. Pensa uma pessoa que anda com Deus, que vive a palavra. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que seria esse andar nas trevas? Permaneço no pecado. Eu conheci a vontade de Deus, Deus falou para mim que eu tenho que me afastar dessas coisas, mas eu decido. Não, isso aí já é demais. Uma vez eu ouvi de uma irmã que eu ri. Não, pera aqui. Aí já está um nível muito alto. Isso aí eu não consigo. Aí eu falei, mas como assim? Você não tem Jesus? Você consegue, né?
Você vai andar com Jesus, Ele vai produzir em você, Ele vai fazer acontecer, mas depende da tua vontade. É você quem decide se você quer ou não. Né? Não é eu não consigo. Consegue sim. Todo mundo consegue. Sabe? Porque não é por nós mesmos, é pelo Espírito Santo que está em nós, que vai nos ajudando. Ele ensina até a gente a orar. É incrível o Espírito Santo. Tem um texto que fala que o Espírito Santo nos ensina a orar porque nós não sabemos orar como convém. Até isso o Espírito Santo ensina. Né? Então a gente tem aqui toda a capacidade. Agora, se eu disser, né, que eu tenho comunhão com Deus, mas eu estou andando nas trevas, enfiado no pecado, não quero sair dali, pode esquecer. Está bem clarinho aqui. Sinto muito, irmão. Está correndo o risco, né? Eu já fiz essa avaliação, pedi misericórdia e não quero correr esse risco de depois ter que ouvir aquele apartai-vos de mim. Então, é uma decisão pessoal, irmãos. Não adianta a gente ficar se iludindo dentro de uma igreja, numa religião, sabe? Se iludindo que é cristão. Aí depois morre e vai levar um susto. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Não era aqui que eu deveria estar. A palavra está aqui, escrita, né? Não deixando sombra de dúvida para a gente. Capítulo 2, versículo 4. Do 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha aí. Ando com Deus, estamos juntos, como diz o pessoal, né? Mas, né, eu não quero guardar os mandamentos, porque é pesado demais para mim. Um dia eu parei para me perguntar, por que será que Deus deu tantos mandamentos assim, né? Poxa, ficou pesado esse negócio. Mas todos os mandamentos de Deus, para que Ele deu? Para preservar a nós mesmos. Os mandamentos de Deus são bênçãos na nossa vida. E a gente pensa que é um peso, mas não. Deus colocou leis para que a gente se preserve. Ele quis nos preservar. Então Ele estabeleceu essas leis. Não foi para pesar a mão em cima da gente, para deixar um fardo pesado. Não, Ele queria nos preservar e Ele quer nos preservar. Amém, irmãos? Capítulo 2, no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, como que você diz que você permanece em Deus? Que você anda com Deus, que você ama a Deus, que você está aí com Jesus? Ande como ele andou, João fala. A evidência de que você permanece em Deus, de que você ama a Deus, você vai andar como ele andou. É uma consequência, esse teu andar, sabe? À medida que a gente vai andando com Deus, é um negócio incrível. Esses dias eu estava ouvindo da Roberta, né? Incrível isso, como que Deus vai mudando a nossa forma de pensar, sabe? Até a nossa forma de se vestir. Deus vai mudando, Ele vai mudando os nossos padrões, vai mudando a nossa vida, porque à medida que a gente vai conhecendo a palavra, isso aí vai trabalhando a vida da gente. Então a gente não precisa ser preocupado, é só se aproximar, lá em Gênesis diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Eu só tenho que andar com Deus. À medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou conhecendo o caráter dEle, quem Ele é. Eu não tenho que ficar preocupado, não, tenho que abandonar isso, largar isso, fazer isso. Tem, a palavra diz que tem. Mas a tua preocupação número 1, eu tenho que andar com Deus. Porque se eu amar a Deus, essas coisas vão deixar de ser na minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu observei nessa carta aqui que nós lemos, e vocês viram aí, pelo menos em 4 versículos, uma palavra chamada mentiroso, mentira, né? E isso me chamou a atenção. Falei,
poxa, mentiroso, mentira. João fica repetindo essa palavra nesse texto aqui. Em um pequeno texto aqui, essa primeira carta não é grande, eu só peguei um pedacinho dela para trabalhar esse assunto. Eu observei que 4 vezes falava a palavra mentiroso. E um dia eu falei para Deus, Deus, qual o ser humano que não mente, né? A gente tem jeito, parece que faz parte da gente a mentira. Mas o que a palavra diz sobre a mentira? Sabe que lá no Brasil e também aqui parece que tem um dia que comemora o dia da mentira, né? Lá no Brasil é 1º de abril. Na verdade, você está comemorando o dia de quem? Sim, simples assim. Você está comemorando o dia do diabo. Eu lembro que isso depois que eu tinha me convertido. Não, hoje é o dia da mentira, né? Tem que achar uma mentirinha. Lá no trabalho, né? Onde eu trabalhava, muito grande a empresa. Era incrível. Naquele dia você tinha que ficar esperto, porque você não sabia se o que estavam falando para você, se era verdade ou era mentira. Né? Mas olha só, comemorava o dia do diabo, o dia da mentira, comemorando ainda o cristão, comemorando. Ali diz que ele é o pai da mentira. Então quem foi que inaugurou a mentira? O diabo. Por que Deus detesta a mentira? Porque quem inaugurou a mentira foi o diabo. Deus é verdade, ele é luz. Gente, isso aqui é para a gente parar e banir essa coisa da nossa vida. Porque tem gente que parece que se não mentir não está feliz. É um negócio fantástico. A pessoa não consegue falar uma frase se não tiver uma mentira ali no meio. É o estilo de vida, está impregnado a mentira. Mas olha só, a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Então nós temos que banir isso da nossa vida. Não é dizer assim, não tem como não mentir. Mentirinha, aquela mentira assim, sabe aquela mentira que é para proteger o irmão? Para abençoar o irmão? Olha a sutileza do diabo. Né? Você vai falar uma mentirinha para poder proteger o coitado do irmão. Mas você está desprotegendo você, né? Porque olha lá, com quem que você está colaborando? Com o próprio, né? Agora, eu pensava assim que a mentira não era uma coisa tão grave. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem pelas portas. Fora do quê? Das portas da cidade. Ele vem falando sobre a cidade de Deus. Fora ficam os cães. Não é cão animal, gente. É cão no sentido de que aquela pessoa não é de Deus. É a pessoa do mal. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Quem mexe com feitiçaria aí, gente? Os impuros. Impuros geralmente está se referindo à área sexual. Aquela pessoa afundada nessa área. Pornografia. E não quer abrir mão disso. Os impuros. Os assassinos. Já não preciso nem discorrer quem são os assassinos. Os idólatras. E todo aquele que ama e pratica. Quem? A mentira. Tem alguma dúvida, gente, de que a mentira é um negócio horrível? Deus abomina a mentira. Né? Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei assim arrepiada, porque eu falei, nossa, a mentira, ela está no mesmo pacotão dos cães, dos feiticeiros, impuro, assassino. A mentira está ali no mesmo pacote. Então, olha o peso que isso tem em nossa vida. Significa que a mentira, ela tem que ser banida da vida do cristão. Amém, irmãos? Então, eu quero concluir aqui com 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso aqui, gente, é para finalizar, que esses 3 requisitos aqui, sabe, eles têm que ser uma verdade. Crer, eu creio, realmente eu creio em Deus,
Eu amo meu irmão, segundo requisito. Eu amo meu irmão, porque se eu disser que eu amo a Deus, que eu nem vejo, eu não posso amar o irmão a quem eu vejo. Terceiro requisito, a obediência. Eu obedeço. Então, a mensagem que da parte dele nos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Então, se existe treva na tua vida, tá lá. Só pegar esse texto aqui, você compara. Estou andando com Deus cheio de treva, estou afundado nas trevas. Como que você pode estar andando com Deus, irmãos? Então, esses 3 requisitos, eles são um prumo para a nossa vida. Nós iniciamos, né, mostrando o prumo. Então, você pode pegar esses requisitos e colocar como prumo na tua vida, para você ter certeza da tua salvação. Porque se tem uma coisa que o cristão precisa ter, é certeza da sua salvação.